O telefone vibrara na mesa de cabeceira, e ao pegá-lo, viu uma mensagem de Miguel: "Estou aqui, amor. Não me esqueças." Miguel estava morto há 6 meses, enterrado no cemitério de Lisboa, e João havia mandado mensagens para o número dele todas as noites desde então, mas esta era a primeira vez que recebia uma resposta. Ele piscou várias vezes, achando que era um sonho ou um erro do sistema. O quarto escuro do apartamento em Alfama, com o cheiro de umidade das ruas antigas, parecia girar ao seu redor. Miguel morrera num acidente de carro, numa estrada chuvosa perto do Tejo, e João ainda se culpava por não ter insistido que ele ficasse em casa aquela noite. Desde então, as mensagens noturnas eram o seu ritual solitário, uma forma de manter viva a conexão que a sociedade portuguesa, com as suas raízes católicas profundas, nunca aprovara abertamente. Ele era um professor de história de 28 anos, discreto sobre a sua orientação, temendo o julgamento dos colegas e da família conservadora no Norte. Miguel, um artista gráfico de 30 anos, fora mais ousado, mas pagara caro com o isolamento familiar. João sentou-se na cama, os lençóis encharcados de suor. "Isto não pode ser real", murmurou para si mesmo. Ele relera as mensagens antigas 1000 vezes, declarações de amor, planos para o futuro, brigas triviais. Mas esta nova vinha do número de Miguel, que a operadora devia ter desativado ou reatribuído. Curioso e aterrorizado, digitou: "Quem é você?" "Miguel está morto." Enviou, e o coração parou quando os 3 pontinhos de digitação apareceram. "Sou eu, João." "Por que duvidas?" A resposta veio imediata, como se do outro lado houvesse alguém que conhecia o seu nome. O pânico instalou-se. Ele ligou para o número, mas caiu na caixa postal: "O assinante não está disponível." No dia seguinte, no café da manhã, João mal tocou no pão com manteiga. O sol de Lisboa entrava pela janela, iluminando o pequeno apartamento cheio de memórias, quadros de Miguel nas paredes, fotos dos dois em viagens secretas a Sintra. Ele decidiu ignorar, mas à noite, a compulsão voltou. Mandou: "Se és Miguel, diz-me algo que só nós sabemos." A resposta: "Lembras-te da nossa promessa em Monsanto? Casar em segredo." João gelou. Aquela promessa fora feita num piquenique isolado no Parque Florestal de Monsanto, longe dos olhares. Ninguém mais sabia. Ele passou o dia seguinte obcecado, evitando o trabalho na escola secundária onde lecionava. Os alunos notaram a distração, mas ele disfarçou. Em casa, pesquisou online sobre números reatribuídos, mas nada explicava o conhecimento íntimo. Deve ser um hacker, pensou, mas o medo misturava-se com esperança irracional. A família de João, em Braga, pressionava-o para seguir em frente. A mãe, devota católica, insinuava casamentos arranjados com filhas de amigas, ignorando as suas evasivas. O pai, um engenheiro reformado, falava de netos e tradição. João nunca lhes contara sobre Miguel, temendo o escândalo. Agora, estas mensagens reabriam feridas. Ele confrontou o remetente: "Prova que és ele." Resposta: "O teu nascimento é 15 de maio, e o meu colar ainda está na tua gaveta." Era verdade. O colar de prata com uma cruz, que Miguel usava apesar da sua rebeldia contra a igreja. João abriu a gaveta, tocou, lágrimas nos olhos. Aquilo não era coincidência. Decidiu investigar, contactou a operadora telefónica. "O número foi reatribuído há 3 meses", disseram. "Para quem?" "Privacidade, senhor." Frustrado, João marcou um encontro com o melhor amigo de Miguel, Tiago, num café em Chiado. Tiago, heterossexual e apoiante, mas distante desde o funeral. "João, estás louco. Mensagens de fantasma. Deixa o passado." Mas João insistiu: "Alguém sabe detalhes nossos." Tiago hesitou. "Miguel tinha um irmão gêmeo, sabes? O Luís. Desapareceu anos atrás, brigaram feio." Luís. Miguel mencionara uma vez, uma briga familiar por causa da herança e da orientação de Miguel. Podia ser ele. João mandou outra mensagem: "Luís." Silêncio por horas, depois: "Como sabes?" O jogo começara. A tensão crescia. João sentia-se vigiado nas ruas de Lisboa, o fado ecoando nas tabernas como um lamento. Ele confrontou a si mesmo no espelho:
estás a enlouquecer. Mas as mensagens continuavam, revelando segredos que só Miguel conhecia. Uma noite, a mensagem: preciso de te ver. No sítio onde nos conhecemos. O bar gay discreto em Bairro Alto, onde se encontraram há 4 anos. João debateu internamente, ir ou não. A sociedade portuguesa, apesar dos progressos, ainda carregava preconceitos, especialmente em famílias tradicionais. Ir podia ser perigoso, mas a curiosidade venceu. Ele vestiu-se, saiu, o coração aos saltos. Chegando lá, o bar lotado de risos e música. João sentou-se no balcão, pediu um ginginha. Alguém tocou no seu ombro, um homem idêntico a Miguel, mas com olhos mais frios. João, disse. Sou Luís. O choque paralisou, Luís explicou. Miguel deu-me o número antes de morrer. Queria que eu te protegesse. Mas João duvidava. Por que responder como ele? Luís sorriu, para te trazer aqui. Temos de falar sobre o acidente. Luís sentou-se ao lado de João, o barulho do bar abafando as suas vozes. Miguel não morreu por acidente, disse Luís baixinho. Foi assassinato. João engoliu em seco, o ginginha azedo na garganta. Luís, o gêmeo que Miguel descrevera como invejoso e distante, agora ali, vivo e manipulador. Eles saíram para uma rua lateral, o ar fresco de Lisboa aliviando o calor. Luís contou. Miguel descobriu algo sobre a nossa família. O pai, um empresário em Porto, envolvido em corrupção. Miguel ia denunciar. João lembrou-se das discussões de Miguel sobre ética, mas nunca detalhes. E tu? Onde estavas? Luís desviou o olhar, desapareci para me proteger. Agora, uso o número dele para te contactar. João sentiu uma mistura de raiva e atração confusa. Luís era fisicamente igual a Miguel, mas a personalidade dura. Por que me enganas? Luís respondeu, para ganhares confiança. A família sabe de ti, João. Acham que foste tu quem o influenciou a desviar-se. A pressão familiar de João ecoou na mente. Ele nunca assumira publicamente, vivendo uma dupla vida. Em Braga, a mãe organizava jantares com boas raparigas, e o pai comentava notícias anti-LGBT com desdém. Agora, esta revelação, a família de Miguel, rica e conservadora, via-o como ameaça. Dias seguintes, João evitou Luís, mas as mensagens persistiam. Precisas de mim para provar a verdade. Ele investigou sozinho, visitando a polícia em Lisboa. O relatório do acidente, travões falharam, chuva. Mas dúvidas plantadas. No trabalho, uma colega notou, estás pálido, João. Ele mentiu, insónias. Uma noite, a mãe ligou, vem a Braga no fim de semana. Há uma surpresa. João hesitou, mas foi. A viagem de comboio para o norte foi tortuosa, paisagens verdes passando enquanto pensava em Miguel e Luís. Em casa, a surpresa, uma jovem, Ana, filha de amigos. Ela é perfeita para ti, disse a mãe. O jantar foi tenso. Ana era simpática, mas João sentia-se falso. Depois, sozinho com os pais, quando casas? Aos 28, precisas de estabilidade. O pai acrescentou, esta geração com ideias modernas. A igreja ensina o caminho certo. João engoliu a raiva, pensando nas mensagens de Luís, eles vão te pressionar mais. De volta a Lisboa, encontrou Luís num parque. A família de Miguel mandou sabotar o carro, disse Luís. Tenho provas, mas preciso da tua ajuda. João debateu, confiar ou não. Luís mostrou um e-mail antigo de Miguel, Luís, a pai. Ele sabe de nós. A atração por Luís crescia, confundindo-o. Era traição a Miguel. Uma noite, beijaram-se impulsivamente, mas João recuou, isto é errado. Luís, Miguel queria que fosses feliz. Conflitos internos assolavam João. Ele consultou um terapeuta em segredo, falando de luto e identidade. Estás a projetar em Luís, disse o terapeuta. Mas as mensagens continuavam, agora mais urgentes, eles vêm atrás de ti. João confrontou a família de Miguel, marcando encontro com o pai, Sr. Carvalho, em Porto. O homem, austero, recebeu friamente,
o que queres? Miguel era o meu filho, mas as tuas influências. João acusou, sabotagem. O Sr. Carvalho riu, delírios. Sai. De volta, Luís esperava, viste? Ele nega. Mas João duvidava de Luís agora. Pesquisou. Luís tinha histórico de mentiras, dívidas. Estás a usar-me, acusou. Luís negou. Amo-te como irmão de Miguel. A tensão escalava. João recebeu uma ameaça anônima, para de cavar. Medo instalou-se. Ele decidiu aliar-se a Luís, mas com cautela. Juntos, roubaram documentos da casa em Porto. Adrenalina alta, fuga noturna. Mas na volta, discussão. Miguel nunca confiaria em ti, disse João. Luís, ele odiava-me, mas mudou. Traição pairava. A aliança com Luís era frágil, como um castelo de cartas sob o vento atlântico. João analisava os documentos roubados no apartamento, faturas suspeitas, transferências para mecânicos. Isto prova sabotagem, disse Luís. Mas João via lacunas, nomes apagados, datas alteradas. No trabalho, a distração custou. Um aluno queixou-se, e o diretor chamou: João, estás instável. Toma licença. Ele recusou, precisando da rotina para a sanidade. Em casa, mensagens de Luís: confia em mim. Mas dúvida crescia. A mãe ligou novamente: Ana gostou de ti. Vem outra vez. Pressão social, em Portugal, casamentos arranjados ainda comuns em círculos conservadores. João mentiu: estou ocupado. Mas internamente, o conflito, ser autêntico ou ceder. Uma noite, encontrou Tiago novamente. Luís é perigoso, avisou Tiago. Miguel contou-me brigas por dinheiro. João confrontou Luís: mentiste. Luís admitiu: pedi dinheiro a Miguel, mas não matei. Reviravolta, Luís mostrou uma gravação, o pai admitindo a sabotagem em ligação. Gravei escondido. João ouviu, chocado. Decidiram denunciar à polícia. Mas antes, jantar com a família de João em Braga. Ana lá, flertando. João sentiu náuseas. Após, o pai, escolhe, família ou essa vida pecaminosa. João explodiu: sou gay, pai. Amava Miguel. Silêncio ensurdecedor. Mãe chorou: a igreja pode ajudar. Pai, sai de casa. João partiu, coração partido. Em Lisboa, Luís consolou: agora és livre. Mas liberdade custava. Denúncia feita. Polícia investigou, prendeu o Sr. Carvalho. Mas twist, Luís era cúmplice, sabotara por herança. Polícia descobriu mensagens falsas de Luís para João, simulando Miguel. João confrontou Luís: traíste-me. Luís: queria a verdade sair, mas também o dinheiro. Luta emocional. João sentiu-se usado, amor confundido. Julgamento aproximava. João testemunhou, expondo tudo. Sociedade reagiu, mídia portuguesa debateu homofobia, corrupção. João perdeu emprego, mas ganhou aliados LGBT. Família rejeitou, mas ele reconstruiu. O julgamento em Porto era um circo midiático. João no banco de testemunhas, sob olhar julgadores. Sim, amava Miguel, disse, voz firme apesar do tremor. A defesa atacou, delírios de um homem instável. Mas provas prevaleceram. Luís testemunhou contra o pai, mas admitiu manipulação. Usei João para expor, disse. João sentiu traição profunda, o beijo, as noites, tudo calculado. Pós-julgamento, Sr. Carvalho condenado. Luís livre, mas ostracizado. João voltou a Lisboa, sozinho. Mensagens pararam, mas ecoavam na mente. Reconciliação tentativa com família, carta à mãe. Entende-me. Resposta: reza por ti. Dor persistia. Novo emprego numa ONG LGBT em Lisboa. Lá, conheceu ativistas, encontrou comunidade. Mas trauma permanecia, decisões custaram relações. Reflexão: valera.
Amor por Miguel exposto, sociedade questionada. Altatrão, ameaça de Luís, ainda te amo. João rejeitou, escolhendo si mesmo. Comunidade ajudou João a curar. Eventos em Bairro Alto, orgulho apesar preconceitos. Mas internamente, luta, perdoar Luís. Luís contactou, desculpa. Encontro, fiz por Miguel, disse Luís. João, não, por ti. Despedida amarga. Família, pai doente, mãe pediu volta. João foi, confrontou, aceitem-me. Debate ético, família vs identidade. Aceitaram relutantemente. João viu mudança lenta na sociedade portuguesa. Twist final, descoberta que Miguel deixara carta para João, encontrada por Luís. Se algo acontecer, protege-o. Luís torcera para ganho. João perdoou parcialmente, mas seguiu em frente. Vida nova, João ativista, palestras sobre homofobia. Amor novo, mas cauteloso. Reflexão sobre custos, perda, ganho. KT Tuc, foi certo expor tudo, sacrificando privacidade por justiça. Ou o silêncio protegeria mais?